Cássio, quem é Lilith e Maria Madalena? E eu gostaria de fazer uma pergunta em cima disso. Se existe alguma citação na Bíblia, ou, enfim, né, como que foi esse encontro, né, de Jesus com Maria Madalena? Porque a gente sabe que Jesus não teve só Maria Madalena, né? Teve filhos com outras mulheres também. Maria Madalena foi uma das mulheres, não foi a última, ou seja, a alma gêmea, né, matricial dele. Fala um pouquinho, então, sobre ela. Sim. Lembra que eu falei da mulher e a serpente, lá do Gênesis? A narrativa feita pelos sacerdotes e a realeza estava demonizando a mulher, o feminino, e eles tomando a frente. Demonizando os agricultores e privilegiando os pastores. Negando o norte, ficando com o sul. Certo? Então, quando aparece a deusa na pessoa de Ácera no Antigo Testamento, ela era a esposa do El. E é importante lembrar que o Deus do povo de Israel é o El. Aí você fala, não, mas é Yahvé, o tetragrama sagrado. Não, não é Yahvé. O Deus do povo de Israel é o Deus El, lá do panteão dos cananeus. E a sua esposa é a Ácera. São os dois, certo? Então, não são demônios, do jeito que ensinaram para nós. Essa narrativa da realeza e também dos sacerdotes, eles resolveram tirar o Deus El e colocaram o Yahvé, um Deus solteirão. Ele não tinha uma esposa. Esse Yahvé, tem alguns historiadores e arqueólogos que acreditam que era uma deidade que veio do Egito. Outros acreditam que era ali das terras dos árabes. É um pouco complicado a origem do Javé, ou Yahvé, melhor dizendo. Então, o povo lá do norte, as 10 tribos, inclusive também as tribos do sul, eles cultuavam o deus El e a deusa Ácera. Sempre foi o deus deles. Tanto é que a história de Abraão, quando ele chega lá em Canaã, já tinha lá o sacerdote do deus El, chamado Melquisedeque. E o Melquisedeque abençoa Abraão. Então, Melquisedeque ele era mais poderoso que Abraão. E ele adorava o Deus Altíssimo, o Deus que estava nos altos, que tinha as suas construções, os seus templos nos lugares mais altos, que era o El. Então, por isso que você vê que os anjos, não tem tudo o nome de El? Gabriel, Rafael, Miguel. Então, o Deus do povo de Israel é o Deus El. E mesmo no Novo Testamento, na narrativa da morte da cruz, Jesus ele não diz Yahvé, Yahvé, porque me abandonaste. Ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer meu Deus, porque ele chama o Deus El, ele não chama o Deus Yahvé. Claro, né, que é uma falácia isso da morte da cruz, mas só para entender que até mesmo lá no Israel, no tempo de Jesus, o Deus El estava bem presente, apesar do Yahvé. Então, quando a gente olha a retirada do Deus El e a introdução do Deus Yahvé, automaticamente eles baniram a Ácera. E baniram toda a presença das deusas do panteão dos cananeus, que eles chamaram de demônios. Então, a Lilith também ela é considerada um demônio pelos judeus e por alguns cristãos. Eu tenho uma sequência no meu canal de 3 lives que eu fiz chamado Nos Caminhos das Deusas. Dá uma olhada lá, gente. O canal Uma Palavra para Sanar. Eu explico isso com muito mais profundidade. Mas, todas as vezes que aparecia no Antigo Testamento o nome Ácera, esse nome Ácera foi substituído por poste ídolo, por arbusto, por lugar de idolatria ou por torre.
os arquétipos da deusa foram rechaçados, principalmente com a presença helênica. No século II a.C., quando eles traduziram a Bíblia do hebraico, eu digo o Antigo Testamento, tá, gente? A Torá e os livros dos profetas e tudo mais, foram traduzidos para o grego. E essa tradução foi chamada tradução dos 70, ou então Septuaginta. Todas as vezes que aparecia a deusa, a Ácera, eles colocaram como poste ídolo em lugar de adoração, lugar de idolatria, arbusto. Por isso que você não vê na Bíblia, no Antigo Testamento, o nome Ácera ou Lilith. Não vê. Então, essa falácia que Lilith é um demônio foi uma construção pós-exílica e que foi tomando forma, né, no decorrer do tempo, e que no cristianismo de Constantino, isso acabou realmente se fazendo presente. E como Madalena, Magdala quer dizer torre, Magdala era lá do norte, lugar dos pagãos, lá da Samaria. Gente, eu estou de aparelho em cima e embaixo, então me desculpe as palavras erradas que saem. É difícil falar. Aparelho, depois dos 50, é complicado. Eu também estou super gripada hoje. Mas, é muito difícil, às vezes, algumas palavras. Então, o que acontece? Madalena, ela é lá do norte. Magdala, que era o lugar lá da Samaria, da onde Jesus recrutou a maioria dos seus discípulos na narrativa bíblica. Somente Judas que veio do sul. É interessante, né, que a narrativa bíblica do Novo Testamento mostra que a traição veio do sul. E os discípulos mais parceiros, inclusive a amada de Jesus, veio também do norte. Magdala quer dizer torre. E Magdala está ligado a Ácera, está ligada a Star, está ligado a Lilith, está ligado a Diana, está ligado a todas essas deusas que, no fundo, a gente encontra uma. É a mesma coisa de Maria. Maria, que apareceu em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, que apareceu lá no Monte Tepeyac, no México, é Nossa Senhora de Guadalupe. Mas, na verdade, ela não se apresentou para o índio Juan Diego como Nossa Senhora de Guadalupe. Ela se apresentou como Nossa Senhora de Tequatrachupi, que na língua indígena, na língua do povo originário, quer dizer a senhora que te salva daqueles que te matam. Quem estava matando lá eram os espanhóis. Então está lá a mesma Maria com o nome de Tequatrachupi, uma mestiça, meio espanhola, meio indígena e grávida. Essa é a senhora de Tequatrachupi. Mas em Aparecida do Norte, no Vale do Paraíba, ela é a Nossa Senhora Aparecida, que é uma negra. E em cada lugar, Maria se apresenta de uma forma. São as várias versões da deusa. Eu estou fazendo essa analogia só para vocês entenderem que como a deusa foi rechaçada lá no passado, a deusa hoje também é rechaçada. Porque Maria, lá no Concílio de Nicéia e de Constantinopla, foi colocada como a mãe das duas naturezas de Jesus. É mais um dogma mariano. Ela é mãe da natureza divina e ela é mãe da natureza humana de Jesus. Mas ela não é deusa. Ela é esposa do Espírito Santo, mas não é deusa. Ai! Não torce a minha cabeça. Não tem ser humano mais mergulhado na Trindade, não é deusa, é o quê? Ela não consegue interceder junto a Deus e ao Espírito Santo. Peraí, é o pai dela, é o esposo dela, ela só intercede junto a Jesus, mas não é deusa. Como ela é mãe das duas naturezas de Jesus? Porque dizem que Jesus, ele tem a natureza humana, ele é 100% homem, mais um dogma, e 100% Deus. E Maria é mãe das duas naturezas, mas não é deusa.
Eles estavam numa luta para rechaçar a deusa lá, porque também ameaçava o Império Romano. Gente, o Império Romano está aí ainda. Quem disse que o Império Romano acabou? O estrategista Constantino fez o Império Romano continuar até os dias de hoje. E eu falo isso, ó. Se vocês forem ver os documentários, as palestras que eu fiz na TVCH lá há 15 anos atrás, estou eu lá falando isso, que o Império Romano continuou. Então, olha só o que eles fizeram. Colocaram Maria no lugar da deusa, mas disseram que ela não é deusa. Ela não pode ser adorada. Maria é venerada. Dogmas marianos. Depois vocês vão lá e pesquisem os dogmas marianos. Então, eles estão rechaçando a deusa, demonizando a deusa até os dias de hoje. Recentemente, eu fui para a Inglaterra e fui visitar Avalon. Avalon, lá no passado, tinha toda a frequência da deusa. E andando por Avalon, para essa cidade, nós vimos que virou um lugar místico. Acabou toda a essência das habilidades, do fenômeno psicofísico, de toda a interação com as realidades paralelas, e virou um misticismo. Aqui eu estou em Avalon. Por que escolhemos esse nome? E lá, em Avalon, no passado, inclusive tem um filme chamado As Brumas de Avalon, quem não assistiu, assista, é interessante. Lá no passado, eles cultuavam a deusa. A deusa estava muito presente. Atos dos Apóstolos, quando nós fomos para a Turquia, nós fomos para Éfeso, e lá tinha um culto muito forte à deusa Diana, que Paulo chegou lá e destruindo com a deusa. E Demétrios chega e fala, peraí, nós vivemos e respiramos a deusa aqui nessa cidade. Seria a mesma coisa de chegar lá na Aparecida do Norte e sair quebrando as imagens de Nossa Senhora Aparecida. Essa foi a atrocidade que Paulo fez lá em Éfeso, na Turquia. E Demétrios falou, a gente vive da deusa aqui. E Paulo estava lá acabando com a deusa. Destruindo tudo. Nós fomos visitar esse local. E é interessante a gente olhar para essas Amazonas. A 13ª tribo foi excluída, que é a tribo das mulheres guerreiras. É de lá que vem Madalena. É de lá que vem essa origem, né, dessas mulheres guerreiras de Ofiucos. E é interessante que a mulher e a serpente lá no Apocalipse, ela é completamente diferente da mulher e a serpente de Gênesis. A mulher lá do Apocalipse, ela está com uma coroa das 12 estrelas. Ela é o centro, Ofiucos. Para mim, é uma figura fantástica da deusa, a mulher do Apocalipse. Ela está... O dragão, ele tenta acabar com ela e não consegue. E vem fazer confusão com a sua descendência. Então, assim, enquanto ela é demonizada lá no Antigo Testamento, eu acho que escapou uma coisa positiva lá no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, que é atribuído a João, o evangelista, mas que não tem nada lá de João também, não foi ele que escreveu. É um pseudopígrafo, né? É um livro atribuído a um João. Mas o vidente que escreveu ali o Apocalipse não tem nada a ver com João. Porque a construção literária de Apocalipse não tem nada a ver com as cartas de João e nem com o Evangelho de João. E se vocês olharem bem para o Evangelho de João, ele é um evangelho que tem uma cara bem feminina. Bem feminina mesmo. Diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, que são os evangelhos parecidos. Essa aí é a parceira de Jesus.
que está conectada com o Ofiucos, que é a 13ª tribo.